Vamos dar agora início à parte mais importante do nosso evento hoje, porque a parte mais substancial já foi absorvida e agora vamos à parte mais substantiva com a intervenção da nossa Comissária Europeia, Elisa Ferreira. Eu gostava de dar aqui umas palavras sobre a nossa oradora, mas antes disso queria penitenciar-me por um esquecimento que eu tive. É que há pouco, quando eu referi que a Câmara de Comércio Americana, a MCHAM, tem novos membros, um dos membros que está aqui presente hoje é a BIAL. A BIAL, António Portela, está aqui, muito obrigado pela sua presença e de facto foi um lapso da minha parte não ter mencionado a nova presença da BIAL na direção da Câmara de Comércio. Portanto, muito obrigado pela sua presença e por ter aceito o convite para pertencer à direção da Câmara de Comércio. É um grande investidor, também um importante investidor português nos Estados Unidos. Agora, relativamente à nossa oradora, eu acho que dispensa apresentações, mas é minha obrigação dizer algumas palavras sobre a Comissária. Ela se calhar não gosta muito de chamar de Comissária, que tem um ar assim, uma conotação um bocadinho mais policial, mas é verdade que é Comissária Europeia. Elisa Ferreira licenciou-se em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Depois fez um mestrado e o doutoramento também em Economia na Universidade de Reading, no Reino Unido. Depois disso tem uma carreira profissional muito rica, chegou a ser professor auxiliar da Faculdade de Economia do Porto, foi vice-presidente da AIP, da Associação Industrial Portuense, foi depois vice-presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. Depois esteve muito envolvida nos projetos de desenvolvimento do Val do Ave, foi Presidente da Comissão Executiva, coordenadora da equipa técnica de estudos do Val do Ave, subdiretora de programas de investigação de recursos hídricos financiado pela NATO, naquela altura, subdiretora de projeto de gestão integrada de recursos hídricos do Norte, representante do Ministério do Plano da Administração do Território na Comissão de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Ave. Portanto, toda esta zona do Ave é, digamos assim, terreno que conhece muito bem. Para além disso, teve funções também de grande importância noutras instituições. Pertenceu ao Conselho de Administração do Instituto Nacional de Estatística. E mais recentemente, onde tivemos a oportunidade também de ter algumas reuniões conjuntas, no Conselho de Administração do Banco de Portugal, que foi a última posição que teve antes de ir para a União Europeia. Portanto, para a Comissão Europeia, na qualidade de representante de Portugal, portanto, como comissário na União Europeia, com a pasta das políticas de coesão e reformas da União Europeia. Para além disso, teve uma atividade política que também não vale a pena estar a reforçar, mas vale a pena, vale sempre a pena, mais vale dizer do que não dizer, não é? Il faut mieux le dire sans le dire. Ministra do Ambiente do 13º Governo Constitucional, Ministra do Planeamento do 14º Governo Constitucional, depois foi deputada à Assembleia da República e deputada ao Parlamento Europeu de 2004 a 2016 e 2016, antes de depois exercer estas funções políticas. Portanto, temos aqui a nossa oradora, a quem agradeço imenso ter aceitado este convite para ser palestrante desta nossa discussão, à qual se seguirá um período de perguntas e respostas. No final eu direi só umas breves palavras, porque não posso deixar perder a oportunidade de anunciar os próximos eventos, portanto, fiquem já atentos a isso, mas, essencialmente, a parte de perguntas e respostas para a Sra. Professora Doutora Elisa Ferreira, Comissária Europeia, a quem eu peço um aplauso para vir aqui ao palco. Obrigado.
Muito boa tarde a todos. E antes de mais nada, é claro que tenho de agradecer o convite que me foi feito, um convite por uma entidade que eu já conheço há muitos anos e que tem feito muito em prol do país e em prol, sobretudo, do estreitamento das relações entre a Europa e Portugal e os Estados Unidos. E, portanto, um grande obrigada, e na pessoa do Dr. António Martins da Costa eu agradeço a todos os quantos estão envolvidos na organização destes eventos. Por outro lado, também agradeço a oportunidade que me deram de reencontrar tantas pessoas amigas, e ao ver tanta gente e tantas pessoas que ao longo da minha vida, partilhamos tantos momentos e tantas decisões em conjunto, eu sinto que há uma chegada à casa, que há uma chegada a um sítio, ao lugar onde eu nasci, onde eu trabalhei e onde, de facto, é muito bom voltar e é muito bom reencontrar e é muito bom estarmos todos sem máscara e é muito bom que, de facto, nos mantenhamos assim nos próximos tempos e que não haja mais surpresas. De qualquer maneira, eu também não sei exatamente daquilo que eu vos posso transmitir o que é que mais interessa e, portanto, o que eu tinha pensado fazer era situar genericamente 3 ou 4 temas e a seguir preferia responder às questões para, de facto, não ser uma preleção sem utilidade para quem é tão ocupado, e todos são tão ocupados, que de facto é uma responsabilidade para mim estar a ocupar-vos também este tempo. Eu então tinha pensado em estruturar 3 ou 4 ideias que não são novas, são coisas banais, só para relembrar alguma coisa relativa à situação internacional neste momento, depois e a resposta da União Europeia, o papel da política pela qual eu sou responsável. Portanto, eu tenho 2 direções gerais, a coesão, que são as políticas de coesão, e toda a gente conhece o FEDER, o Fundo Social Europeu, portanto eu partilho, trato de FEDER e trato de Fundo de Coesão, e um colega meu, Nicolás Schmidt, trata do Fundo Social Europeu, mas, portanto, a negociação global com os países é feita por mim, e no fundo, objetivos, sucessos e insucessos da política de coesão, depois um pouco sobre a situação portuguesa e depois alguma coisa sobre as relações atuais entre a Europa e os Estados Unidos. Nada de novo, apenas situar as questões como vos disse. De facto, estávamos a comentar ainda há pouco o quanto o momento atual trouxe de imprevisto e o quanto é difícil neste momento fazer uma análise simples da situação europeia. A Europa está, de facto, ou esteve no cerne, juntamente com os Estados Unidos, mas sem os meios dos Estados Unidos, no centro da agenda da crise de 2008. A seguir tivemos a crise do Covid. Neste momento estamos numa outra situação altamente complexa e que é a situação da invasão completamente imprevista, a não ser para alguns, muito específicos, da invasão da Ucrânia pela Rússia. No entanto, a União Europeia, nesta crise, assim como na crise do Covid, penso que teve algum valor acrescentado, nomeadamente para já na crise da Ucrânia, que ainda se está a desenrolar, porque até agora se manteve como uma frente unida. E este foi um aspecto absolutamente central no posicionamento das partes neste processo. Não só uma frente unida europeia, mas também uma frente unida no enquadramento com a NATO e no enquadramento com os Estados Unidos. E esta relação foi algo absolutamente essencial. E depois que se transformou numa série de ações, basicamente 3 tipos de ações. Por um lado, a lista de sanções essas que já estão na 6ª onda de sanções, como se sabe,
mas que, de facto, progressivamente foi tocando elementos cada vez mais difíceis de executar, mas até aqui mantivemos-nos unidos. Esperemos que a sexta onda de sanções também mantenha essa linha. Por outro lado, ações específicas de apoio à própria Ucrânia, em que se fizeram, utilizaram-se mecanismos únicos que nunca tinham sido utilizados na Europa, nomeadamente para reforço das ações de defesa contra a invasão. Por outro lado, a questão da solidariedade para com os refugiados, em que, de facto, de novo, houve gestos importantíssimos, não só dos países como dos cidadãos anónimos, e houve, da parte da política de coesão, exatamente desta mesma política, também uma reação. E em 2 semanas nós alteramos outra vez as legislações tradicionais em resposta a estas emergências e neste momento as despesas com os refugiados, e algumas pessoas nem sabem disso, as despesas com os refugiados podem ser financiadas por reprogramação do FEDER, o Fundo Social Europeu, até 100%, incluindo mesmo, um per diem de 40 euros por semana por refugiado, que se pode acumular com esses apoios, os outros apoios que tenham uma base de faturação. E, portanto, isto acaba por ser, juntamente com 3,5 mil milhões de euros que foram antecipados a todos os países para ajudar neste acolhimento, acaba por ser uma reação que me parece útil. Mas a União Europeia, de facto, tem neste momento, tinha já antes lançado uma imagem do que é que queria fazer, do que é que queria fazer para o futuro, do que é que era a sua agenda para o relançamento da economia europeia. E já em 2019, quando a União Europeia avança com o seu plano, avança com uma preocupação específica na área da energia e na área do clima. E, portanto, se olharem para a primeira decisão que foi tomada pela própria Comissão Europeia, foi, no fundo, pensar no clima, pensar na energia e fazer da Europa, um exemplo para o mundo, inclusivamente isto levantou alguns problemas, e tentando que a reação a este desígnio gerasse novas competências a nível industrial e a nível da ciência, da inovação e da tecnologia. Isto é, o que a Europa pensou foi que se a Europa se antecipasse ao resto do mundo numa preocupação de conformidade ambiental e energética, que isso lhe iria dar uma liderança em termos do desenvolvimento tecnológico e em termos da investigação e em termos da aplicação de novas técnicas, que seria uma forma de robustecer a dinâmica europeia no quadro de uma globalização. Esta agenda que já existia, quando nós tivemos a crise Covid, não desistimos dela. Quando agora vemos a necessidade de avançar com níveis no fundo, que se transcrevam numa capacidade de viver e de ter a economia sem pagar a um fornecedor que não interessa neste momento estar a financiar, nós percebemos o quanto todo esse esforço em termos energéticos, em termos de transformar completamente a nossa qualidade, a nossa combinação energética fazia sentido e faz sentido. E, portanto, neste momento, a Europa debate-se com um ajustamento das agendas país a país, porque no curto prazo provavelmente é preciso manter algumas, por mais um ano ou por mais uns meses, algumas das fontes que estavam já preparadas para serem desmanteladas, mas reforça ainda mais o seu interesse em fazer esta transição tecnológica e apostar nela. Durante o Covid ainda se notou outra coisa, é que de facto a União Europeia tem condições para fazer um outro tipo de desenvolvimento e as duas agendas combinam-se através da utilização do digital. Todos nós utilizamos o digital, nós percebemos que, de facto, havia todo um conjunto de técnicas e de outro tipo de infraestruturas que era muito mais interessante também combinando os dois objetivos. De qualquer maneira, recuando um pouco, eu estou a passar, como se percebeu, da frente para, historicamente, a retroceder,
Percebeu-se também que, no quadro da pandemia, quando a União Europeia, de repente, fica digamos, com um cenário de crise total, a Comissão também deu um passo que estava além das suas competências. E tínhamos consciência de que a saúde não é uma competência europeia. E, no entanto, a Comissão resolveu, perante a crise, dizer, bem, vamos avançar, vamos encomendar vacinas, vamos financiar a aceleração da investigação e vamos criar condições para uma compra conjunta de vacinas que permita que cada país, por mais pequeno que seja, em função da sua população, tenha acesso a uma cota. E basicamente foi isto que a União fez. E depois, precisamente porque estavam impedidas as livres circulações, agora vamos fazer livres circulações com base num certificado digital. Já uma primeira aproximação. Mas perante a crise, mesmo assim, não só a crise sanitária, mas perante a crise económica e social, que o afastamento entre as pessoas e a interrupção de todas as circulações gerou numa quantidade de atividades, a União Europeia ainda fez outra coisa e fez um pacote de medidas que são absolutamente únicas na história europeia, a mais visível das quais, talvez, seja, pela primeira vez, quebrou-se aquele tabu de que a Comissão tem de ser sempre, ou a União Europeia tem de ter sempre, o orçamento equilibrado. E, de facto, o orçamento equilibrado sem dívida, ou com uma dívida muito, muito residual. E, de facto, o passo mais extraordinário que foi feito, na minha opinião, foi quebrar aquela ideia que se falava muito dos eurobonds, de uma dívida comum, e, de facto, perante a crise, a Comissão, com o apoio de alguns Estados em particular, mas em geral dos Estados-membros e do Parlamento Europeu, foi ao mercado emitir dívida para estimular o relançamento. Mas estimular o relançamento da economia europeia na base destes objetivos de refazer, mas refazer diferente. E, portanto, o que está por trás da ida ao mercado, em que a União Europeia que tem um orçamento plurianual da ordem de 1,2 milhões de euros, portanto, trillion em inglês, 1,2 trillion, foi ao mercado a endividar-se em 0,8 trillion e, portanto, juntando e tendo um valor em 2 trillion que já equipara um pouco com o que os Estados Unidos fizeram em termos de estímulo ao relançamento. E como é que ela faz isto? Faz combinando o seu orçamento normal com uma alocação destes montantes e os montantes, esta dívida que está a ser contraída pela União Europeia, dívida de médio e longo prazo, ou de longo prazo, portanto que vai ser paga, digamos, desfasadamente e, em princípio, através de recursos próprios, pelo menos em grande percentagem. Com isso, criaram-se os tais PRRs, portanto, os programas de recuperação e relançamento, que não foram distribuídos pelos Estados-membros em função da cota habitual de repartição de fundos, mas em função do impacto efetivo da pandemia na quebra do produto e no aumento de desemprego de cada um deles. E, portanto, por isso é que a segunda parte do PRR, dos apoios, dependeu das medições efetivas do ano subsequente, do ano 2021, quanto é que, de facto, a estatística mostrou. E, portanto, este fenómeno, que se veio juntar, digamos, à liberalização das ajudas de Estado, com alguns impactos no mercado interno, com a utilização pela primeira vez da cláusula de salvaguarda, que estava desde 2011, digamos, fazia parte do Pacto de Estabilidade e Crescimento, com as intervenções do Banco Central Europeu e com uma alteração que foi feita em 2020, portanto, a tal primeira destas sequências, da política de coesão. A política de coesão financiou tudo aquilo que os países quiseram, basicamente, que tivesse a ver com a pandemia. Portanto, as máscaras de graça, os desinfetantes, os apoios até a capital circulante das empresas, uma parte substancial do layoff. Portanto, tudo isso foi financiado por política de coesão, os computadores das escolas, pessoal auxiliar para os centros de saúde, conforme os países necessitavam, assim foi financiado. Isto ascendeu a 23 mil milhões de euros em toda a Europa, 23 bis foram distribuídos e foram pagos estes custos a fundo perdido.
Portanto, isto foi a reação, e estas reações parecem ser muito diferentes, de facto, daquilo que foi a reação à crise de 2018, porque, de facto, na crise anterior, de 2008 até 2012, e foi em 2012 que Mário Draghi, há pouco falávamos disto, que Mário Draghi disse whatever it takes. A crise do Lehman Brothers tinha sido 4 anos antes, e, de facto, a Comissão Europeia e a União Europeia, neste momento, reagiu em 3 semanas, 4 semanas, e de facto, digamos, contrariou as tendências e os riscos que estavam latentes. O que é que a política de coesão, de facto, a política de que eu tenho responsabilidades, o que é que ela faz neste contexto, qual é o seu papel? O seu papel também aparece condicionado, portanto, quando nós falamos desta ideia de relançar a economia, queremos relançá-la também evitando as fraturas sociais, as fraturas económicas e as fraturas até políticas. Quando olham para os mapas europeus de quais são os votos antissistema e até nacionais, percebe-se que a globalização e toda esta dinâmica digital, etc., gera em muitas zonas do globo a sensação de que, e em muitas zonas da Europa, a sensação de que eu não entro neste mundo, eu aqui não caibo, isto é demasiado complexo para mim, isto é demasiado exigente para mim, não há espaço para mim, e quando não há espaço para mim, eu sou contra. E se forem ver, quer em França, quer na Itália, e também em Portugal de uma forma muito subtil, talvez, em algumas eleições, as zonas que estão paradas, as zonas que estão sem dinâmica, são zonas que se viram contra o sistema e que, em alguns casos, constituem mesmo uma ameaça, digamos que não só ao projeto europeu, mas a todo o projeto assente na democracia, nos direitos e liberdades individuais. A política de coesão, por isso, acaba por fazer parte deste objetivo e desta construção de uma forma muito clara. Isto é, se nós não reequilibrarmos as dinâmicas, portanto, se nós não fizermos um relançamento que seja mais ambiental, energético, também incluindo a energia, mais tecnológico, mais digital e, ao mesmo tempo, com mais coesão, nós estamos a condicionar a qualidade desse mesmo desenvolvimento. A política de coesão vem desde lá atrás, há muitos anos na Europa, como se sabe, FEDER, Fundo Social, etc. E porquê é que ela existe? Ela existe porque senão o mercado interno não pode funcionar. Se põe em um mercado em que se concorre livremente entre todos os países e entre todas as regiões, sem artifícios, se de facto os mais pobres, os mais frágeis ficam sempre para trás, essa separação vai-se aumentar. E então o que vai acontecer é que as pessoas que não têm dinâmicas nas suas terras, sejam outros países, sejam regiões, vão se deslocar para as zonas mais concentradas e vão gerar tensões enormes nessas zonas também, com bolsos de pobreza, de exclusão, e vão condicionar essas dinâmicas. E, portanto, no fundo, na política de coesão, também estes objetivos ecológicos, digitais, de inovação, de fazer um relançamento de reequilíbrio, mas também ele digital, ecológico, inovador. E daí que haja requisitos específicos de 55% a 85% dos fundos vão ter de ser investidos exatamente nessas áreas, isto é, tudo o que tem a ver com projetos ecológicos e de poupança de energia, etc., vai ocupar cerca de 100 mil milhões de euros e inovação, banda larga, digitalização, cerca de 80 mil milhões de euros, num programa que vai ser que é o tal programa de 23,5 mil milhões de euros, que vai daqui até 2027, que já deveria ter começado no ano passado em todos os países, não começou em nenhum. A Grécia aprovou no verão o programa. Mas isto é normal, no arranque dos fundos, normalmente é isto que acontece, mas neste momento, em 2022, estamos a fechar os acordos com todos os países. E o que é que se pretende com isto? Pretende-se, de facto, estimular os países que precisam mais de fazer uma aceleração no seu desenvolvimento e
também as regiões que dentro desses países mais precisam desse tipo de estímulo. E para isto é preciso pensamento, é preciso ter uma estratégia. E precisamente porque é preciso ter uma estratégia e uma estratégia também de apoio à liquidez das PMEs, de apoio à, de apoio à redinamização do investimento em inovação, enfim, todas essas dinâmicas estão presentes e veremos o que é que em Portugal e o que é que nos outros países se consegue fazer com estes apoios que se vêm juntar ao PRR. E, portanto, o PRR é em si bastante volumoso, mas estamos a falar de um valor inferior a 15 mil milhões de euros ou à volta disso, de fundo, digamos, não reembolsável, e com os fundos de coesão 2021-2027 estamos a falar de 23,5 a preços de 2018, mais a 26 mil milhões de euros se estivermos em preços atuais. O que é que se espera de um país como Portugal? E o que é que se espera em geral? Espera-se que, de facto, estes montantes retirem Portugal enfim, resolvam os problemas de desenvolvimento nacional. Portugal, juntamente com, e fizemos há pouco, e isso foi divulgado, uma análise no 8º relatório da coesão, fizemos uma análise do comportamento, digamos, do impacto da política de coesão, de como é que as regiões da Europa se estavam a posicionar, e claramente percebe-se isto. As regiões que se partem de um nível muito baixo de desenvolvimento, quando recebem os primeiros fundos com os quais se fazem as estradas, se desbloqueiam abastecimentos de água, tratamentos de esgotos, etc., têm um boom enorme. Quando chegam a um nível em que já têm de ser mais sofisticadas, mais capazes, acrescentar valor ao que têm que fazer ou ao que devem fazer, nessa altura há uma tendência para se ficar naquele nível que nós dizemos caught in the middle, portanto, ficar ali um bocadinho estagnado. E isto acontece, sobretudo, em todas as zonas, digamos, do sul e oeste da Europa. E, portanto, podem estar durante décadas numa situação destas. Em alguns casos entram em decréscimo e em perda, noutros casos estabilizam, mas de facto não se nota esta capacidade de continuar a crescer e a convergir. E isso é preocupante. Isso é preocupante porque isto cria aquela sensação nos cidadãos de que, digamos, a próxima geração não vai viver melhor do que a anterior, pelo contrário, vai viver bastante pior, e cria aquela sensação de que eu referia há pouco sobre como lhe dar a volta, porque, de facto, de outra forma, as pessoas, digamos, sentem-se afastadas do sistema. E nesse contexto, cada vez mais se apela a um pensamento estratégico por parte das empresas, por parte das comunidades, articulando as universidades, as empresas, os centros de investigação, combinando-os, de forma a que não só se faça essa aceleração, essa convergência de uma forma espacialmente equilibrada, mas que na utilização destes fundos não se caia no vício ou no erro de fazer aquilo que já se fazia antes e apenas expandir em mancha de óleo. Os fundos têm de ter uma justificação, o apoio tem de ter uma justificação, e essa justificação é avançar por áreas de inovação, de tecnologia que ainda não estão exploradas, é ajudar as regiões mais atrasadas a fazerem uma convergência mais rápida, é, no fundo, contratar, melhorar o valor acrescentado do processo produtivo. E isto também porque, se isto não for tido devidamente em conta, nós vamos acabar por ter situações dramáticas, porque como este movimento está a acontecer em toda a Europa ao mesmo tempo, há determinadas práticas na gestão das cidades, na gestão das empresas, nos consumos de energia, na utilização das novas competências, que se não forem apropriados agora e se estes fundos e apoios não forem utilizados para fazer esta transição, nós corremos o risco de ter daqui a 3, 4 anos empresas que não têm espaço no mercado europeu e no mercado internacional. E, portanto, há de facto aqui, por um lado, oportunidades únicas, mas eu que não gosto nada de falar de dinheiro, gosto muito mais de falar do que é que se faz com ele, é preciso um pensamento estratégico e é preciso, de facto, mobilizar toda esta capacidade que está latente, de maneira a sermos um país, sermos uma Europa mais eficiente, mais eficaz
mais competitiva e com maior valor acrescentado. E nesse sentido também, a pandemia trouxe uma outra reflexão a nível europeu. A Europa, e eu disse isso muitas vezes, durante muito tempo parecia que não tinha, no quadro da globalização, nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de objetivo. Os importadores importavam, os exportadores exportavam e aquilo, enfim, parecia que se geria assim. Havia algumas forças importantes que limitavam as importações das indústrias, de algumas indústrias, precisamente porque tinham interesses, enfim, nessas indústrias, mas de resto parecia que a Europa estava ali num parceiro quase ingênuo no contexto mundial. O facto de nós, quando houve a pandemia, se perceber a fragilidade dos laboratórios europeus em termos de darem uma resposta imediata e, ao mesmo tempo, o impacto na economia europeia da ruptura dos circuitos industriais longuíssimos que se tinham criado ao nível da globalização, foi de algum modo um sinal de alerta para a Europa. E a Europa, de repente, também disse, bem, há que pensar qual é e há que pensar de que modo nós europeus, podemos guardar aqui dentro de portas, pelo menos, as fases mais estratégicas e mais essenciais das várias valências produtivas. E, portanto, há de facto aqui também uma consciência e há uma escolha de setores que vão sendo sugeridos e que estão tudo menos estanques e onde nós temos permanentemente a Europa a estimular, digamos assim, a sociedade empresarial a vir e a juntar-se em redes de capacitação que possam, de facto, responder aos nossos desafios. Elas são, ao nível segmentado, por exemplo, as mobilidades inteligentes. Elas são a utilização da inteligência artificial na gestão das cidades, na gestão do tráfego, mas depois há determinadas áreas que fazem parte das tais missões, dos tais projetos estratégicos europeus, onde se inclui a investigação sobre questões de saúde, que neste momento acaba por ter também uma parte importante do PRR, do fundo Next Generation, do montante da próxima geração, do montante de endividamento, vai reforçar os programas de saúde, a investigação em particular sobre o cancro, a investigação sobre os oceanos, a investigação sobre as alterações climáticas, um quadro geral que são cidades do futuro. Há redes de alianças estratégicas industriais que podem ter financiamentos específicos e estamos a falar, por exemplo, da cibersegurança, estamos a falar de áreas como a investigação sobre baterias, estamos a falar de áreas como a gestão e o tratamento dos satélites e, portanto, há de facto aqui todo um conjunto, os microprocessadores que foram, aliás, evocados no discurso do Estado da União pela própria Presidente e, portanto, começa a haver aqui áreas onde se espera que, de facto, as empresas mais capazes, aquelas empresas que têm já posições relativamente fortes nos diferentes países e, em particular, abrem-se espaços para empresas que venham de países que não estejam, de facto, no core, no centro, precisamente porque se pretende reequilibrar, de algum modo, as dinâmicas produtivas, incluindo aqui estes tais países, que são os tais países e regiões do rendimento médio, que estão presos nesta espécie de caixa de vidro, do qual está a ser muito difícil saírem, que aproveitem, de facto, estas redes de pensamento e de conhecimento para estabelecerem relações internacionais e para fazerem parte da investigação e aplicação prática destas mesmas áreas inovadoras, mas também não só inovadoras, como estratégicas para a Europa. Aqui entra, de facto, uma relação muito especial que se pretende ter com os Estados Unidos, porque, de facto, em termos internacionais, a aliança Estados Unidos com a Europa é uma aliança absolutamente estratégica. Nós, a União Europeia e os Estados Unidos juntos,
são, de facto, e não vale a pena estar a lembrar uma coisa que faz parte do core deste grupo que aqui se reúne, mas constitui o maior bloco comercial e de investimento em todo o mundo, representam quase 800 milhões de pessoas, são 42% do PIB e do comércio mundial ainda, embora estejamos em perda relativa, como se sabe, mas não em relação, sobretudo, ao Extremo Oriente, mas acima de tudo também, e isto ficou completamente claro no que acabamos de ver desde 24 de fevereiro, são de facto, a nível global, os verdadeiros espaços de paz, de liberdade, de democracia e, portanto, há que convergir, há que criar alianças, até porque nós temos todos consciência de que a ordem mundial está alterada e, portanto, a relação entre parceiros que pensam de forma semelhante num momento destes em que a ordem mundial ficou completamente perturbada, as lógicas que estavam instaladas e que pareciam consolidadas, afinal, estão totalmente fragilizadas. E em que a energia, que neste momento também acaba por ser corre o risco de poder ser um elo fraco em todo o processo que estamos a desenvolver, tudo isto converge para que, de facto, a Aliança Atlântica, digamos assim, ganhe um outro significado e uma outra densidade que não tinha no passado. De facto, a nova administração também veio permitir um estreitamento desta relação, com muito mais estabilidade, muito mais previsibilidade, e ela foi muito reforçada, nomeadamente com o lançamento do Conselho de Comércio e Tecnologia, União Europeia, Estados Unidos, durante a cimeira que teve lugar em Bruxelas já em junho de 2021. A segunda reunião tem lugar exatamente este fim de semana, 14 e 15 de maio, em França, depois da primeira reunião que teve lugar em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 2021. E, portanto, a guerra da Ucrânia veio, se pode dizer alguma coisa, ela veio alertar para a urgência de facto, estas duas forças que já antes cooperavam e já antes da crise do sistema financeiro internacional, era óbvio que se havia algum novo conjunto de regras que pudesse moderar os excessos da atividade financeira, elas teriam de ser criadas e acordadas nas relações dos dois lados do Atlântico, mas neste momento em que há toda esta perturbação, mais do que nunca, o estreitamento de relações é fundamental. É fundamental estreitar as regras, estreitar a compatibilidade das regras, estreitar os laços de cooperação, estreitar inclusivamente as abordagens, nomeadamente no que diz respeito ao clima, à energia e ao nosso posicionamento estratégico no mundo. Portanto, também aí a União Europeia, como era previsto, não é um projeto acabado, ela vai evoluindo conforme não é? A frase típica é: a Europa vai se construindo à medida que responde às crises. Em determinado momento, eu tenho de vos confessar, quando foi a crise financeira, de repente nós questionávamos, muitos de nós questionávamos, será que a Europa e esta lógica em que nós todos acreditamos vai continuar a funcionar? Porque demorou, porque houve ali momentos de grande perturbação. Felizmente ela continuou a funcionar, funcionou para a crise Covid, está a funcionar até agora para a Ucrânia, mas os desafios são cada vez maiores e, portanto, cada vez mais a Europa tem de se reconstruir e tem de se aprofundar, mas tem de se aprofundar em parceria com aqueles que no mundo podem ajudar a que um bloco que no fundo é relativamente pequeno, embora seja grande em termos dos seus princípios e em termos da sua presença comercial no mundo e em termos da sua influência, mas de facto
facto, os dois juntos, digamos, Europa e Estados Unidos, podem consolidar uma presença internacional na globalização que neste momento é mais necessária do que nunca. Eu ficaria por aqui e, como disse no início, estou perfeitamente disponível, dentro de que me for possível, responder às vossas questões. Muito obrigada. Quem quiser fazer perguntas, faz favor, é sempre a primeira, é mais difícil, mas estejam à vontade. Muito obrigado. Eu posso começar. Mário Bolota, do BIG. Professora Elisa Ferreira, é sempre um prazer ouvi-la. Muito obrigado pela sua intervenção. A minha pergunta, se calhar não é uma pergunta fácil, mas acho que a professora está certamente numa melhor posição do que as restantes pessoas para responder. Com todo o currículo que tem e de onde vem, inclusive com a passagem pelo setor financeiro. Obviamente que aqui o ganho da Comissão Europeia foi a nossa perda, mas obviamente que claramente que há valores mais altos. Mas a minha pergunta tem a ver, eu penso que a professora tocou nestes pontos, tem a ver com a integração europeia. Nós sentimos em determinados momentos que há algumas dúvidas relativamente a isso, e os mercados, nesse aspecto, são bastante sanguíneos quando acham que há dúvidas a tentar testar. Temos sentido no pós-guerra da Ucrânia, sentimos logo quando foi a pandemia também, a resposta foi uma resposta, de facto, muito coesa e bastante importante. Agora, quando foi a guerra da Ucrânia, numa fase inicial também, houve uma grande coesão e a resposta foi uma resposta bastante pronta. Inclusive do ponto de vista de maior integração futura, qual é que é o projeto de defesa europeu, e isso foi bastante bem interpretado numa primeira fase. Aquilo que nós lemos agora, obviamente a incerteza é terrível, aquilo que nós lemos agora é que surgem muitas dúvidas, as dúvidas, a incerteza traduz-se em prémios de risco, que são facilmente medidos em termos de spread, e sentimos que os prémios de risco acabam por incorporar não só os riscos específicos das diferentes economias, mas também os potenciais riscos de desintegração. Portanto, só dando este enquadramento, a minha pergunta é, professora, acha que podemos esperar maior integração, tendo em conta estas crises e estas ameaças mais externas que temos sentido? Muito obrigado. Bem, eu penso que depois de todos os ensinamentos que nós tivemos no passado, recente, já não é assim tão recente, sobretudo nos mercados financeiros e em tudo o que se passou em 2012, eu acho que a Europa está muito mais preparada para se proteger relativamente a esses mercados sanguíneos. E, portanto, neste momento, acho que, digamos, ficou claro que pelo menos na área monetária, que é muito crítico deixar um país ser, no fundo, atacado, porque, no fundo, não se consegue limitar, dadas os veículos de transmissão, o impacto a nível dos mercados financeiros. E, portanto, eu penso que, neste momento, quer o Banco Central Europeu está muito mais atento e muito mais disponível para fazer coisas inesperadas, digamos assim, ou fazer aquilo que é preciso, independentemente de uma leitura muito estrita digamos, das competências do Banco Central, mas também a própria Comissão Europeia está, e viu-se isso com a liberalização da cláusula de salvaguarda, a sua ativação pela primeira vez, e posso lhe dizer que não houve grande hesitação nisso. Neste momento ela está prolongada, como se sabe, veremos o que é que acontece a seguir. Entretanto, o próprio Pacto de Estabilidade está, como se sabe, em revisão. Há papers interessantes sobre possibilidades de ajustamento, nomeadamente daqueles aspectos que são mais críticos, que é de ter prazos muito rígidos que tocam simultaneamente a dívida e o déficit.
E, portanto, quando os países foram chamados a investir e a despender para evitar uma crise real, na economia real, excessiva, e, portanto, neste momento é preciso, no fundo, gerir com bastante mais cuidado e bom senso, sobretudo os prazos de ajustamento para a dívida, precisamente porque ela acaba por, em articulação com o procedimento de déficit excessivo, criar um ambiente absolutamente estressante, que no fundo não tem grande vantagem. E, portanto, quando nós pensamos no Medium Term Objective do MOT, do MTO, do ajustamento da dívida, é preciso, digamos, ponderá-la por alguns vetores. Isso está em discussão. Não sei se teve oportunidade de participar na discussão pública e de fazer contribuições. Elas são muito bem-vindas, porque precisamente é bom obter, enfim, opiniões sobre o modo mais adequado de tornar o Pacto de Estabilidade, que tem de existir, mas torná-lo, no fundo, mais racional, menos legalista e mais virado para a parte económica. Isto também porque se percebeu que digamos, uma contração simultânea em período de crise e em período de ataques de mercados, do lado da dívida e do lado do déficit, acaba por matar a respiração da economia e, portanto, de facto, viu-se que, digamos, a reação da economia, que era um ajustamento, passou a ser uma recessão. E quando há uma recessão, de facto, isso tem outro tipo de consequências. E, portanto, eu acho que neste momento, digamos, embora a memória não seja, às vezes é curta, mas é suficientemente longa para nós percebermos que as coisas têm de ser geridas de outra maneira. Também ao nível do setor financeiro, com muita penalização, deram-se passos importantes, portanto, a regulação da banca a legislação mudou radicalmente. Digamos, os fit and propers causam muitos problemas, mas fazem algum sentido, penso eu. E, de facto, a supervisão única europeia, enfim, vai criando um espaço comum e regras comuns. A resolução também, embora, como se sabe, faltam peças, não é? E, portanto, se de facto o número dos NPLs começarem a subir, enfim, a resiliência não está tão sólida como nós tínhamos idealizado. É um processo que está a meio. Mas que de facto eu não gostaria de testar para o robustecer e, portanto, continuo a tentar que de facto se complete aquilo que se iniciou, de maneira a criar uma estrutura que dê no fundo confiança e que não crie riscos sistémicos que são de todo necessário conter, não é? Nesse aspecto, acho que mais uma vez a ligação com os Estados Unidos é muito importante, porque os Estados Unidos, em resolução bancária, a primeira coisa que começaram por montar foi o FDIC, Federal Deposit Insurance Company, portanto, garantir os depósitos, e depois, em cima da garantia dos depósitos, estruturaram o bail-in. Mas o bail-in, portanto, ao fazer o bail-in, os depósitos estavam garantidos, isto falando de uma forma muito simplista, como é possível. Como é óbvio, mas de facto primeiro a garantia dos depósitos e depois a seguir bail-in, isto é, as perdas sucessivas de acordo com a hierarquia dos credores. A União Europeia partiu pelo bail-in sem garantir os depósitos e, portanto, ao não garantir, ou melhor, ao ancorando-os, digamos, em cada país, no seu próprio orçamento de Estado, que quando foi atacado, deixou de oferecer uma garantia capaz. E, portanto, digamos, há aqui aspectos que era muito importante reforçar na ligação com os Estados Unidos, porque queremos ter uma moeda única, temos de ter algumas condições também para que, de facto, num momento de crise, que vai surgir sempre, algumas dessas lições sejam aprendidas. E, portanto, a simplicidade com que se resolve um bail-in nos Estados Unidos não se compara, a alguns aspectos, inclusivamente os 8%, que são um valor um bocado acrítico, não é? E que, em alguns bancos até mais tradicionais, pode, de facto, criar uma instabilidade na dívida sénior e a seguir nos depósitos. Portanto, há aqui qualquer coisa que, de facto, nós precisávamos de reforçar também nos mercados financeiros na ligação com os Estados Unidos. Mas isto é tentar dar uma resposta simples a uma coisa complicada. Muito obrigado, Pedro Duarte, da Microsoft. Muito obrigado, Sr. Professora, pela sua excelente intervenção, que não nos surpreende, mas que não deixa de
fazia sentido ressalvar que foi excelente em todos os aspectos. Eu tinha duas questões muito rápidas sobre, no fundo, o mesmo tema. Tem a ver com o caminho que o projeto europeu está a seguir e o seu potencial impacto, nomeadamente na economia portuguesa. E a primeira tem a ver com o seguinte, aquilo que, eu vou simplificar, a sua professora explicou isso em detalhe, mas aquilo que podemos chamar a nova industrialização, vamos chamar assim, europeia. Portanto, esta tendência que se acentuou muito agora na pandemia, que já vinha um bocadinho de trás, mas que se acentuou muito, e que me parece correta, portanto não é isso que está em causa, mas pergunto-lhe se não vê um risco potencial de isso significar um caminho em que algumas economias, e para ser muito concreto, a economia francesa e alemã, criarem mecanismos de política económica na Europa em que condicionam todo o contexto europeu para, de facto, beneficiar as suas economias, acabando economias menos fortes, vamos chamar assim, como é o nosso caso, por ter como consequência, se calhar, não terem acesso a determinado tipo de eficiências ou mercados, por haver tentações mais proteccionistas, digamos assim, que podem surgir, e que tenham impacto, por exemplo, na economia portuguesa. Isto tem a ver um bocadinho com o contexto que estamos aqui a viver, porque nós temos relações transatlânticas e outras muito importantes, e que, se calhar, potencialmente, pergunto se há um risco ou não, de nós não nos vermos limitados na nossa ação, porque de repente estamos condicionados a uma política franco-alemã que quer beneficiar aquelas indústrias e o resto são espécie de países satélites. A segunda questão, vou cometer a maldade de pedir algum forecast, digamos assim, que é sempre arriscado nesta fase de incerteza que estamos a viver, mas se nós olharmos para daqui a 2 ou 3 anos, para aquilo que foi a guerra da Ucrânia, se tentarmos fazer esse exercício, não é difícil percebermos que vamos ter um problema de reconstrução na Ucrânia, claro, mas vamos ter também um problema complicado de economias do leste europeu que estão muito dependentes daquela região, nomeadamente em termos comerciais. Portanto, se calhar vamos começar a olhar também para a Europa, recentrar-se um bocadinho para o leste e, portanto, olhar um bocadinho mais para aquelas economias e não tanto, se calhar, para as economias do sul, como tem acontecido nos últimos anos. Portanto, se lhe parece que aquilo que temos felizmente tido acesso, designadamente agora com os PRRs e afins, com a questão pandémica, de haver de facto uma nova solidariedade europeia, se não podemos no médio prazo, curto médio prazo se calhar, ver um shift aí e se calhar aquilo que é o 2030 já não haverá um 2040 da mesma maneira, pelo menos porque de facto o foco já vai estar virado para o outro lado. Obrigado. Eu acho que são duas perguntas muito pertinentes e muito óbvias. É muito óbvio que esse risco existe. Isto é, há lideranças naturais em termos da competitividade, em termos dos centros tecnológicos. Agora, qual é a resposta a isso? Vamos meter mãos à obra e vamos nos meter em cena. Quer dizer, vamos trabalhar e temos os meios. As coisas naturalmente acontecem assim. A livre concorrência gera que os mais fortes, os mais dinâmicos, digamos, em princípio lideram. E, portanto, daí que o que se pode fazer em termos de política europeia é introduzir elementos, e eles estão a ser introduzidos, de maneira a que haja, por exemplo, no Horizon, e é uma coisa que eu acho que Portugal tem de pensar nisso, em vez de, digamos, o objetivo de Portugal não é ter sempre fundos. O objetivo de Portugal é não precisar de fundos, é ter uma dinâmica própria. E, dentro desse contexto, de facto, digamos, há já universidades e consórcios, universidade e empresas que estão a receber apoio, já não pelo apoio que é contratualizado, portanto, o 2030, o acordo contratualizado com a União Europeia, mas que estão a ir à primeira liga do campeonato, isto é, a ir ao Horizon e a ir a projetos europeus e a redes europeias e, portanto, essas têm de ser valorizadas pela sociedade portuguesa e têm de ser, estão na primeira liga do campeonato. O que é que nós pedimos, o que é que nós fazemos? Por exemplo, no Horizon introduzimos uma recomendação especial para que haja parcerias com entidades de países que não estejam no centro dinâmico. Tentamos, com os fundos estruturais, como é conhecido, há um extra de apoio se o projeto ocorrer numa região, num dos países ou numa das regiões menos dinâmicas. Portanto, há todo um conjunto de estímulos
que tentam contrariar as dinâmicas do mercado, mas o mercado naturalmente, por muito que a teoria neoclássica esperasse que de facto houvesse um reequilíbrio natural das coisas, os pressupostos da teoria neoclássica que a gente põe naquele cantinho do quadro, que é concorrência perfeita, acesso perfeito à informação, total flexibilidade dos fatores, etc, etc, na realidade não existe. E como não existe, aquele modelo é um modelo teórico. Na prática, são as economias de aglomeração, são as deslocações todas para os sítios mais competitivos, etc. E, portanto, quer dizer, antes de mais nada, acho que há uma reflexão que o próprio país tem de fazer sobre quais são os desafios e ter muita consciência de que gastar ou utilizar os fundos sem serem investidos, serem gastos, e há muitos meios de dizer como é que se preenche o formulário para receber o dinheiro, e há muita gente a pensar, como é que eu agora consigo o meu dinheirinho. Quer dizer, isso é criminoso no sentido, não é criminoso no sentido da procuradoria, mas é criminoso no sentido do interesse coletivo que todos temos de defender, porque de facto os desafios são muito prementes. Nós não vamos, nós podemos perder, porque de facto eu tinha uma pessoa amiga que achava que corria muito, até ir correr uma maratona, depois nessa altura já ficou convencida que corria ou corria. Porque, de facto, nós temos de ter em conta o que é que está acontecendo nos outros lados. E metemos-nos na carruagem e, por exemplo, o mais importante é, neste momento, as empresas, estão aqui muitas, e, portanto, eu falo também com um conflito de interesses, não por ser acionista, mas enquanto o meu bilhete de identidade diz Portugal. Há aqui muitas empresas que são líderes e essas empresas têm de entrar na primeira liga, têm de ir para os desafios mais desafiantes, e é para isso que existem os fundos, e é para isso que existem os apoios, é para fazer qualquer coisa diferente. O que é que justifica que haja um apoio? É exatamente fazer algo com aquilo que não seja, enfim, que não seja a rotina, que não seja a banalidade. E, portanto, é por isso que eu acho que nós não podemos estar aqui a discutir milhões, porque não é isso. O que é que se faz com os milhões? Como é que se faz? Que empresas e que universidades e que centros é que vão utilizar isso para darem saltos, para acrescentarem valor? Portanto, é muito desafiante, e é muito desafiante porque o mundo está a andar muito rapidamente, e estas novas agendas que se cobrem quase todos os setores, e há em Portugal e há aqui no Norte imensa dinâmica empresarial e imensa investigação que pode dar rapidamente, impulsos para que, de facto, o país, que está neste momento com um mapa que é um bocado asfixiante, porque é um mapa que é todo de atraso e é isso que se vê no 8º relatório da coesão. O país está todo, se quiserem vejam, tirem na net, e acho que vale a pena analisar. O mapa está todo com uma cor que significa que já está há mais de 14, 16 anos com taxas de crescimento muito pouco dinâmicas, à exceção de Lisboa, que entretanto já estava acima dos 100 e tal %, mas que com a crise financeira baixou, e depois com a crise do turismo, do Covid, também tornou a baixar, e portanto um país que só depende daquilo, e do Algarve, que eram as únicas regiões no continente que estavam minimamente acima, ao fim destes anos todos, acaba por ser um país que, de facto, tem de rever um bocadinho a sua agenda, porque, de facto, eu acho que, em várias dimensões, provavelmente, mas, sobretudo, nesta maneira, nesta atitude de sentir, no fundo, a pressão do que são os desafios, porque as dinâmicas estão criadas com uma velocidade brutal. Bom, eu acho que ficaríamos aqui a tarde toda. A matéria é suficientemente atrativa e a nossa oradora, de facto, tem muita coisa para nos transmitir, mas o tempo vai longo. Portanto, são 3h10, isto era suposto ter terminado às 3 horas. Não sei se a Sra. Professora nos permite só mais uma pergunta. Claramente. Então, uma última pergunta. Alguém quer colocar? Boa tarde, Sr. Professor José Diniz, OCP Portugal. Obrigado pela sua presença e pelas palavras sábias que nos trouxe. Só uma pergunta relativamente a esta questão da inflação que estamos agora a viver. Há quem diga que estamos a atingir o pico,
Há quem diga que ainda estamos muito longe do pico. Gostava só de ouvir umas breves palavras sobre esse tema. Obrigado. É uma pergunta muito pertinente e muito difícil de responder, porque as estatísticas conhecem as previsões, aquilo que, enfim, quer a Comissão, quer o Banco Central consideraram numa primeira fase foi que a inflação basicamente seria um ajustamento de preços mais do que outra coisa depois de um período em que a deflação ou a estabilidade ou a deflação estiveram a vigorar e, portanto, digamos, haveria a partir de determinado momento, a partir do momento do desconfinamento, digamos assim, haveria um impulso nos preços e, portanto, seria o voltar à normalidade antes de 2019, antes do Covid. Depois, digamos, neste momento, eu penso que essa ideia de que era transitória, de que era só aquele impulso, que no fundo era um impulso que também viria acompanhado do restabelecimento da dinâmica económica, que consistia no reatar dos contactos, dos transportes, etc., seria de facto a razão de ser da subida de preços e não propriamente um sobreaquecimento da economia. Neste momento, já há um outro elemento adicional, que é o elemento relativo à energia e aos produtos agrícolas. E, portanto, estes dois elementos sobre energia e produtos agrícolas, sendo que o primeiro impulso na energia começou a acontecer apenas com base nas expectativas, porque de facto ainda não tinha havido nenhuma alteração da oferta e da procura internacional de energia e já se sentia esta tensão nos preços. Há várias tentativas que a Europa está a fazer, uma delas é o REPowerEU, que é uma nova comunicação que vai tentar acelerar esta agenda toda de reconversão energética, com uma prioridade que já não é só a prioridade, é a prioridade ambiental e de conformidade com o planeta e de limitação de CO2, mas é também da aceleração de tudo aquilo que possa ajudar os países a libertarem-se, e há países que dependem muito ali na fronteira, como se sabe, começar pela Alemanha, a Eslováquia, uma série de países ali, a libertarem-se desta dependência russa. E, portanto, digamos, há aqui um elemento, e, entretanto, há outros elementos também de mercado que estão a ser reapreciados, como se viu no caso de Portugal e Espanha, que tiveram, enfim, libertaram um pouco a relação entre a energia renovável do topo do custo e, portanto, das outras energias. E, portanto, há mecanismos que se estão a tentar implementar no sentido de conter esta tendência para a alta. Há toda a dúvida e o grande ponto de interrogação sobre mercados de cereais, sobre mercados de oleaginosas e sobre o efeito em cadeia e, no fundo, também a antecipação que muitas vezes acaba por gerar as expectativas inflacionárias na economia. Portanto, neste momento, há de facto aqui uma gestão muito costeira, digamos assim, muito à vista da situação da inflação. E, enfim, claro que nós esperamos que, digamos, com um bocadinho mais de tempo, digamos, a inflação acabe por ser contida, ou as tendências inflacionistas acabem por ser contidas. É essa a nossa expectativa, é essa a nossa previsão, mas veremos se ela se confirma, porque de facto há muitos imponderáveis neste cenário. E esses imponderáveis, de facto, alguns deles estão mesmo muito fora daquilo que são as possibilidades da nossa agenda. Portanto, não lhe posso responder muito mais do que isto, estamos todos um bocadinho a ver no que é que as coisas param, mas é um assunto que, claramente, é um assunto que nos preocupa a todos, não é? E neste momento, também lhe posso dizer que na área dos fundos estruturais, neste momento, nós permitimos, dentro de determinados limites, revisões dos preços naquilo que são financiamentos e, portanto, não sei se a sua pergunta era genérica e teórica ou se era uma pergunta prática, mas, de qualquer modo, dependendo do contrato que a empresa fez, enfim, se tem uma cláusula de revisão de preços ou atualização de preços,
os fundos estruturais acomodam-na. Se não tiver, é um assunto em que há um pedido de parecer, mas que pode, de facto, absorver e introduzir no financiamento de reembolso a fundo perdido alguma alta de preços, desde que seja justificada por valores efetivos de inflação, que pode ser em determinados segmentos da produção e não propriamente o IPC, não é? Não sei para que lado é que estava a responder, mas pronto, é esta a situação. Bom, muito obrigado. Vamos terminar aqui, agradecer muito a presença da Sra. Comissária Europeia, Elisa Ferreira, a quem eu peço um grande aplauso. Muito obrigada. Muito obrigada. Só para terminar a sessão, referir que gostaríamos de ter mais eventos aqui no Porto ou no norte do país. A Câmara de Comércio Americana quer estar próxima daquilo que é o tecido empresarial. Queremos ter oradores do nível que tivemos hoje, da Sra. Comissária Elisa Ferreira, e, portanto, se nós não tivermos ideias, agradecemos que nos deem ideias, que nos sugiram e que nós cá estaremos preparados para dar resposta a isso. Nos próximos eventos, só um minuto para referir, estamos neste momento a desenvolver um conjunto de pequenos almoços temáticos sobre transição energética, um deles com a Veolia, outro com a Galp e outro com a EDP. São todos em Lisboa, mas quem quiser lá ir estão à vontade. Se quiserem fazer no Porto é sugerir e nós organizamos. E já agora também anunciar que iremos ter um evento grande no dia 21 de junho, que é a apresentação da nova embaixadora americana em Portugal, Randy Chernow-Levin, que já apresentou credenciais do Sr. Presidente da República, e vai ser um jantar com o Sr. Presidente da República, com a embaixadora. Também será lá embaixo, será no Estoril Palace, mas estão todos convidados para ir. É só uma questão de dizerem, manifestarem o vosso interesse, e será um jantar certamente com grande interesse e com muita dignidade. Portanto, quereremos também fazer outros jantares semelhantes aqui em cima no Porto. Como digo, desafiem-nos e cá estaremos. Sr. Comissário, mais uma vez, muito obrigado. E só referir que, depois desta sessão terminar, vamos fazer a assinatura de um protocolo com a Universidade Católica, aqui do Porto, que é o Insure Hub, que é um programa de sustentabilidade desenvolvido pela Católica e ao qual a Câmara de Comércio Americano se associou. Muito obrigado a todos e desejo-vos uma continuação de bom dia. Obrigado.